Olá, meus amores, vigésimo dia. Uau, já estamos na metade do nosso desafio. Desafio uma vida com um propósito. Esse desafio, ele será em 40 dias, então quer dizer que estamos chegando na metade do processo. E vamos ver o que a palavra irá nos trazer hoje, em especial. E nós começamos dizendo o seguinte: restaurando a comunhão quebrada. Restauração. Esse tema muito me chama a atenção, porque dentro da minha formação, ele me deu uma certificação para estar trabalhando com esse ministério, o Ministério da Reconciliação. Então vamos ver o que a palavra irá nos trazer hoje para esse dia em especial. Deus restaurou o nosso relacionamento consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da restauração de relacionamentos. Está lá em 2 Coríntios 5:18. Sempre vale a pena restaurar relacionamentos. Ultimamente a gente tem visto, tantas pessoas, de influências, no meio de artistas, no meio de conhecidos, de famosos, que casais que a gente tinha assim como modelos, como exemplos, e acreditaríamos que seriam casais, até que a morte os separe, e a gente tem visto que muitas rupturas estão acontecendo. Então sim, sempre vale a pena restaurar relacionamentos. Uma vez que a vida consiste em aprender a amar, Deus quer que valorizemos os relacionamentos e nos esforcemos para mantê-los, em vez de descartá-los sempre que houver um desacordo, uma mágoa, um conflito, ou alguma desavença, ou até mesmo uma traição. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos deu o ministério da restauração de relacionamentos. Por esse motivo, boa parte do Novo Testamento é totalmente dedicada a nos ensinar a ter um bom relacionamento uns com os outros. E Paulo escreveu: se vocês receberam algo por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se participar da comunhão do Espírito significa algo importante para vocês, concordem uns com os outros, amem uns aos outros, sejam amigos de verdade uns dos outros. E Paulo ensinou que a nossa habilidade de nos dar bem com as pessoas é uma marca de maturidade espiritual. Uma vez que Cristo quer que sua família seja conhecida pelo amor entre os seus membros, perder a comunhão é um testemunho deplorável para aqueles que não creem. Foi por isso que Paulo ficou tão envergonhado quando os membros da igreja de Corinto se dividiram em facções contrárias, chegando até mesmo a apresentar uns aos outros perante o juiz em contendas. E ele escreveu: que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? Precisa ir a júri? Precisa se tornar isso público? E ele ficou escandalizado ao descobrir que não havia ninguém maduro na igreja para resolver os conflitos pacificamente. Na mesma carta ele ainda disse: digo isto com toda a veemência que posso. Vocês devem estar de acordo uns com os outros, e não em contendas. Se você quer a bênção de Deus em sua vida e quer ser conhecido como filho de Deus, deve aprender a ser um pacificador. Jesus disse: Deus abençoa os que trabalham pela paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Note que Jesus não disse: bem-aventurados os que amam a paz, pois todo mundo ama a paz. E nem disse: bem-aventurados os pacíficos, que nunca se incomodam com nada. Ao invés disso, Jesus nos disse: bem-aventurados aqueles que trabalham pela paz. Aqueles que procuram efetivamente solucionar conflitos, que são os pacificadores, e estes são raros, porque fazer a paz é um trabalho árduo. Vivemos em busca de paz. A paz não existe lugar. A paz é aquele estado interno, E quando a gente não está em paz, conosco, com Deus, a gente vai estar replicando isso no mundo, em contendas, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se o nosso coração não estiver em paz, nós estaremos reproduzindo tudo aquilo que está se manifestando dentro do nosso ser. Como você foi mudado para ser parte da família de Deus, e o segundo propósito da sua vida na Terra é aprender a amar e a se relacionar com as pessoas, promover a paz é uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver na sua vida. Infelizmente, a maioria de nós jamais aprendeu a resolver e a solucionar os conflitos. Promover a paz não é evitar conflitos. Fugir de um problema, fingindo que ele não existe, ou ter medo de falar nele, é a verdadeira forma de se taxar como covarde. É uma covardia. E Jesus, o príncipe da paz, nunca teve medo de conflitos. Em determinada ocasião, ele provocou um conflito para o bem de todos.
Algumas vezes precisamos evitar conflitos, sim. Outras precisamos criá-los e ainda outras precisamos solucioná-los. É por isso que precisamos orar, pedindo a direção contínua do Espírito Santo antes de partirmos para a realização e conclusão e solução desses conflitos, porque é o Espírito Santo de Deus que estará agindo e intercedendo para conosco para ter uma solução plausível. Pacificar também não é acalmar. Sempre desistir, agir como capaz e permitir que os outros sempre o atropelem, não era o que Jesus tinha em mente. Ele se recusou a voltar atrás em muitas questões, sustentando seus argumentos em face de uma oposição diabólica. A questão é, problemas a gente precisa resolver. Quando a gente tem situações, a gente pode sim aprender a administrá-las. Mas quando se tem um problema grave, ele precisa sim ser resolvido. Como restaurar, então, um relacionamento? Como cristãos, Deus nos chamou para ajustar nossos relacionamentos uns com os outros. E aqui eu quero destacar 7 passos bíblicos para restaurar essa comunhão. O primeiro deles é: fale com Deus antes de ir falar com a pessoa. Converse sobre o problema com Deus. Se antes de mais nada você for orar a respeito do conflito, em vez de fofocar com um amigo, descobrirá que, em geral, ou Deus mudará o seu coração a respeito da situação, ou mudará o coração da outra pessoa também mediante a mesma situação, sem que ninguém precise interferir e sem que ninguém precise de fornecer alguma ajuda. Todos os seus relacionamentos seriam mais tranquilos se você tão somente orasse mais a respeito deles, pedindo orientação do alto. Assim como Davi compôs os seus salmos, use a oração para desabafar verticalmente. Conte a Deus as suas frustrações. Grite por ajuda ao autor da vida. Ele nunca fica surpreso ou chateado com a sua raiva, com a sua mágoa, com a sua insegurança ou com qualquer outra emoção. Diga-lhe, portanto, exatamente como se sente. A oração, ela efetua um efeito dopaminérgico na parte do lóbulo pré-frontal. E quando a gente está em constante oração, né, clamando pelas questões das quais a gente precisa resolver e solucionar, ela exerce uma dosagem hormonal com efeito de ação. Por isso que a oração ela é tão eficaz nos momentos dos quais a gente precisa, sim, né, de uma resposta rápida, seja ela qual for, e principalmente na solução de conflitos, né? Então, o poder da oração. E orar é o quê? É orar mais ação. A gente tem que orar, sim, mas precisamos agir. Então, esse efeito da constante oração, ele vai nos proporcionar essa descarga hormonal para que a gente consiga, né, impulsionar para essa ação. A maioria dos conflitos tem suas razões em necessidades não satisfeitas. Algumas dessas necessidades só podem ser alcançadas, sim, por Deus. Todos nós possuímos um conjunto de 6 necessidades básicas, dos quais são essenciais serem atendidas. E quando uma dessas necessidades não estão atendidas, né, a gente vai estar sempre buscando alguma outra maneira de estar ali atendendo. E algumas delas, sim, somente em Deus nós conseguiremos essa solução e esse atendimento. Quando você espera que uma pessoa qualquer, que seja um amigo, ou o esposo ou esposa, um chefe ou um membro da família, satisfaça uma necessidade que somente Deus pode atender, você estará se candidatando à amargura e à decepção. Ninguém pode suprir todas as suas necessidades, exceto Deus. O apóstolo Tiago notou que muitos de nossos conflitos são causados por falta, sim, de oração. Oração é primordial. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês, que há no mundo, que há entre nós? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Não têm porque não pedem. Em vez de confiarmos em Deus, confiamos que os outros nos farão felizes. E então nos zangamos quando eles nos decepcionam. E Deus diz: por que vocês não vêm primeiro a mim? Eu sou a fonte inesgotável. O segundo passo é: tome sempre a iniciativa. Não importa se você ofendeu ou se você foi a pessoa ofendida. Deus espere que você dê o primeiro passo. Não espere pela outra parte. Vá primeiro até ela. Restaurar a comunhão perdida é tão importante que Jesus ordenou até mesmo que tivesse precedência sobre o culto da adoração. E ele nos disse: se você entrar no lugar da adoração e na hora de entregar a tua oferta você repentinamente se lembrar de um rancor que tenha com um amigo ou com um ente querido, que ele tenha contra você, abandone ali mesmo a sua oferta. Deixe-a imediatamente. Procure o seu amigo ou a pessoa e acerte as contas com ele antes disso. Então, só depois de fazer isso, volte e acerte as coisas com Deus.
Quando a comunhão é prejudicada ou rompida, planeje imediatamente uma conferência de paz. Não fique procrastinando, arrumando desculpas e nem prometa: dou um jeito nisso outro dia. O tempo não resolve. Precisa agir, é preciso ação. E também não espere. Dê o primeiro passo. Seja você a primeira pessoa a tomar atitude. Programe um encontro o mais rápido possível. Demora só aprofunda ressentimentos e piora uma situação. Quando se trata de conflitos, o tempo não cura nada. Ele faz com que as mágoas somente se aprofundem. Agir rapidamente também reduz os danos espirituais para você e para o outro. A Bíblia diz que o pecado, o que inclui conflitos não resolvidos, bloqueia a comunhão com Deus e impede que as orações sejam respondidas, além de nos tornar infelizes, amargurados, decepcionados, cabisbaixos, e por aí vai. Os amigos de Jó lembraram a que ele ficar desgostoso e amargurado é loucura. É falta de juízo que leva à morte. Lembraram também que com a sua raiva você só pode estar se ferindo. O sucesso de uma conferência de paz, em geral, depende de escolher o momento e o local adequado. Não se reúna se você estiver cansado, se você estiver com pressa, ou se souber que será interrompido. O melhor momento é quando ambos estão tranquilos. O terceiro conselho: tenha compaixão pelos sentimentos dos envolvidos. Sim, quando chegar para colocar as cartas, na mesa, para esclarecer, os fatos do conflito, vá desarmado, vá sem julgamento, vá sem crítica, vá disposto e aberto a ouvir. Use mais os ouvidos do que a boca. Antes de procurar solucionar qualquer desavença, você deve primeiro dar ouvido aos sentimentos da pessoa. E Paulo aconselhou que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. A frase cuidar de é a palavra grega escopos, de onde formamos então as palavras telescópio e microscópio. E o que isso significa, Renata? Isso significa prestar total atenção. Concentre-se em seus sentimentos e não nos fatos. Comece pela compaixão e não pela solução. E o que quer dizer? Qual a função principal, primordial do telescópio? A principal função do telescópio é ampliar a visão para ver além dos fatos, ver além do fato ali que ocorreu, que gerou essa ruptura. Então é você conseguir, ter essa visão ali aumentada através do telescópio, porque o telescópio, o que ele faz? Ele amplia a visão. E o microscópio da mesma forma, é aumentar e ampliar esse campo de visão para enxergar e entender coisas e sentimentos ocultos que ainda não tinham sido vistos nos momentos dos conflitos. Fique com os fatos. A solução começa por aí. Não comece tentando conversar com as pessoas sobre como elas se sentem. Apenas ouça, sem julgamento, sem crítica, e deixe-as descarregar emocionalmente, sem ficar na defensiva. Assinta com a cabeça, sinalizando que compreende mesmo quando não concorda. Sentimentos nem sempre são verdadeiros ou lógicos. Na verdade, ressentimentos nos fazem agir e pensar como tolos. E Davi admitiu: o meu coração estava cheio de amargura e fiquei totalmente revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus. Era como um animal sem entendimento. E todos nós agimos como animais quando estamos feridos. É ataque ou fuga, é defesa. Em contrapartida, a Bíblia nos diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. A paciência vem do conhecimento, e o conhecimento vem de escutar a perspectiva dos outros. Quando ouve, você está dizendo: eu valorizo a sua opinião, me preocupo com o nosso relacionamento, e você é muito importante para mim. O ditado é verdadeiro. As pessoas não se importam com o que sabemos até que saibam que nos importamos com elas. Para restabelecer a comunhão é preciso carregar o fardo de termos, sim, consideração para com as dúvidas e para com os temores das outras pessoas, daqueles que sentem que essas coisas estão erradas. Agradecemos ao outro e não a nós próprios, e façamos aquilo que é para o seu bem, e assim edificaremos no Senhor. É sacrificante absorver pacientemente a raiva dos outros, sobretudo quando ela é infundada. Mas lembre-se, foi isso que Jesus fez por você. Ele suportou bravamente uma fúria infundada e maliciosa para salvá-lo. Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito: os insultos dos que te injuriaram caíram sobre mim. O quarto ponto é: confesse a sua parte no conflito.
Não comece procurando quem é o culpado, quem começou. Se você realmente deseja restaurar um relacionamento, deve começar admitindo os próprios erros e transgressões. E Jesus disse que esta é a forma de ver as coisas com mais clareza. Tire primeiro a viga dos teus próprios olhos, e então você verá claramente para tirar o cisco dos olhos do seu irmão. Em todas as situações, nós sabemos que a moeda tem duas faces, né? Já que todos temos pontos cegos, você precisará pedir a uma terceira pessoa que os ajude a avaliar as suas ações antes de se encontrar com a pessoa com quem você tem um conflito. Sim, é fundamental que uma pessoa intermedie. Também peça a Deus que lhe mostre quanto do problema foi causado por você. E pergunte a Deus: sou eu o problema, Senhor? Estou sendo irrealista, insensível ou sensível demais? A Bíblia diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. A confissão é uma ferramenta poderosa para a reconciliação. Frequentemente, a forma de lidarmos com um conflito cria um problema ainda maior do que o problema inicial em si. Quando você começa admitindo humildemente os seus erros, isso neutraliza a raiva da outra pessoa e desarma os seus próprios ataques, porque ela provavelmente esperava que você ficasse na defensiva. Não se desculpe nem transfira a culpa, apenas confesse sinceramente qualquer participação que você tenha tido no fato desse conflito. Aceite a responsabilidade pelos seus erros e peça perdão. O perdão, muitas das vezes, ele não consegue e nem pode ser o primeiro passo diante de uma desavença, principalmente quando se trata de relacionamentos conjugais, porque dependendo da gravidade, né, da gravidade do fato ali que ocasionou essa ruptura, é preciso um processo. É preciso um processo antes para que seja feito essa restauração, porque perdoar é liberar. Eu estarei liberando o outro e automaticamente me libertando. Só que se o perdão ele for ali a primeira parte, né, dentro de um conflito conjugal principalmente, ao invés dele unir, ele gerará um afastamento. E aqui tem uma dinâmica, assim, bem complexa. Eu não vou trazer aqui agora para não fugir do contexto, mas ele tem, sim, uma dinâmica bem complexa dentro dessa visão do perdão. Invista contra o problema e não contra a pessoa. Não há como solucionar o problema se você estiver preocupado em identificar a culpa. Você terá de fazer uma escolha. E a Bíblia nos diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Você nunca se fará entender estando zangado. Então, escolha cuidadosamente as palavras. Uma resposta branda é sempre melhor do que uma resposta sarcástica. Na solução de conflitos, a maneira em que você fala é tão importante quanto a que você está falando. Se você falar de uma forma ofensiva, a outra pessoa ouvirá de forma ofensiva. E isso piorará o conflito. E Deus nos diz: quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Irritar as pessoas jamais funciona. E você nunca é persuasivo quando é áspero. Durante a Guerra Fria, ambos os lados concordaram em que algumas armas eram tão destrutivas que jamais deveriam ter sido usadas. Atualmente, as armas químicas e biológicas foram banidas, e os estoques de armas nucleares estão sendo reduzidos e destruídos, para o bem da comunhão de todos. Você deve destruir seu arsenal de armas nucleares relacionais, ou seja, quais são essas armas que geralmente nós usamos dentro dos relacionamentos? Condenar, menosprezar, comparar, rotular, insultar, ser irônico e sarcástico, transferindo a culpa para o outro e tirando ela de nós próprios. E Paulo resume tudo isso desta forma: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas. Poder das palavras, palavras têm poder. Que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que estão ouvindo. O sexto passo é: coopere tanto quanto possível. E Paulo disse: façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. A paz sempre tem uma etiqueta de preço. Qual é essa etiqueta? Às vezes, custa o nosso próprio orgulho. E frequentemente custa o nosso próprio egoísmo. É o ego, é moer o ego. Pelo bem da comunhão em todos. Faça o melhor que puder para chegar a um acordo. Adapte-se aos outros e mostre preferência pelas necessidades deles. Parágrafo da 7ª bem-aventurança de Jesus, quando ele diz:
Você é bem-aventurado quando mostrar às pessoas como cooperam, em vez de competirem e brigarem. É então que você descobre quem realmente é, e é o seu lugar na família de Deus. É quando você se descobre como filho, quando você tem a sua identidade de filho ativada, que você descobre qual é o seu lugar dentro da família de Deus. O 7º passo é dê ênfase à reconciliação e não à solução. Não é realista esperar que todos concordem a respeito de tudo. A reconciliação se atém ao relacionamento, prioriza o relacionamento, enquanto a solução se atém ao problema. Quando focamos a reconciliação, o problema perde importância e, não raro, se torna irrelevante. É aquela velha situação, não foque no problema, foque na solução do problema, né? E é priorizar. Você olha para o problema, você está alimentando o problema. Se você olha para o relacionamento, você estará fortalecendo o relacionamento e buscando a solução. Podemos restabelecer um relacionamento mesmo quando somos incapazes de resolver as nossas diferenças. Os cristãos muitas das vezes discordam sincera e legitimamente dando opiniões divergentes, mas podemos sim discordar sem ser desagradáveis. O mesmo diamante tem diferentes aspectos quando visto de diferentes ângulos. Deus espera unidade e não uniformidade. Podemos caminhar de braços dados sem concordarmos em todos os assuntos. Isso não significa que você deva desistir de encontrar uma solução. Você pode precisar continuar conversando e até mesmo discutindo sobre os assuntos. Mas faça isso com o espírito de harmonia. Reconciliação significa fazer as pazes e não necessariamente esquecer o assunto e jogá-lo para debaixo do tapete. Isso não vai solucionar e só vai aumentar, porque vez ou outra as farpas, né, os gatilhos emocionais vão estar trazendo isso à tona. Com quem você precisa entrar em contato por causa desta questão? Você está em conflito, em contenda com alguém? Com quem você precisa restaurar a sua comunhão? Não demore mais. Não espere que o tempo irá resolver. Dê uma parada agora mesmo e converse com Deus. Abra o seu coração para Deus. Coloque diante dele quais os seus temores, quais as suas angústias, quais os seus sentimentos, quais os seus ressentimentos, seja lá por quem for a pessoa. Esses passos são simples, mas não são fáceis. Não é uma fórmula mágica. E entender e saber que eles existem, tomar conhecimento deles, não irá mudar nada se você não colocá-los em prática e em ação. É necessário muito esforço para restaurar a comunhão com alguém. Foi por isso que Pedro recomendou: esforcem-se para viver em paz com os outros. Mas quando trabalha pela paz, você está fazendo o que Deus faria. É isso que Deus chama de pacificadores de seus filhos. Pensando sobre o meu propósito, um tema para reflexão. Sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. Um versículo para memorizar. Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Está lá em Romanos 12, 18, principalmente com os da família. Uma pergunta para meditação. Com quem preciso restaurar meu relacionamento no dia de hoje? Deixe aqui esses questionamentos, essas reflexões, que essa palavra venha tocar no seu coração. Se precisar de ajuda, como fazer, pode me chamar. Eu estou aqui à disposição. A minha missão, o meu propósito, ultimamente tem sido esse. Então que Deus esteja te abençoando, te direcionando. Se precisar, peça ajuda. Não hesite em pedir. Mas principalmente, a ajuda do alto. Não negligencie essa ajuda. Não deixe de clamar, não deixe de buscar, de abrir o seu coração. Não são palavras elaboradas, não são palavras bonitas. É simplesmente a sinceridade do que está no seu coração. Com humildade, com franqueza, com altivez. Isso sim toca o coração de Deus, porque Ele conhece. Ele conhece. Ele não escuta aquilo que sai da sua boca, mas sim aquilo que sai do seu coração. Que Deus abençoe o seu dia, a sua família. Família é projeto, é propósito de Deus. E as famílias estão sendo atacadas grandiosamente a cada dia mais. E nós temos visto muitas coisas que nos assustam sim. Então é preciso voltar-se para Deus e clamar, principalmente pelos nossos, pelos da nossa família e pela nossa família em Cristo. Que Deus abençoe o seu dia. Um beijo no coração e até breve. Fiquem com Deus.